Que alegria estarmos aqui num dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, né? Eu queria deixar uma palavra para a nossa meditação, livro de Gênesis, capítulo 27. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 27. Nós estamos neste culto do amigo, né? E o Senhor Jesus é o nosso melhor amigo. Eu estou muito feliz que eu estou vendo muita gente diferente, né? Muitos rostos bonitos. Glória a Deus. E se você veio aqui a convite de um amigo, ele te convidou para vir no melhor lugar, né? Glória a Deus. Capítulo 27 do livro de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Atenção no versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e o trouxe à sua mãe, que preparou sua comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao seu pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Versículo 36, já depois de as coisas terem acontecido, Jacó tomou a bênção do seu irmão, enganou seu pai, obedeceu sua mãe. No versículo 36, palavras de Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a 2ª vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Amém, irmãos. Podeis sentar. Se puder, deixe a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. Irmãos, essa semana o Senhor, Ele falou ao meu coração sobre paternidade, sobre filho, sobre família. E o Senhor, Ele vinha martelando no meu coração sobre isso essa semana. E algumas coisas me vieram ainda, né? Chegaram a mim, aconteceram coisas muito próximas a mim, referente a esse tema de paternidade, de filhos. E ontem eu separei um tempo para buscar o Senhor. E à tarde o Senhor me levou até essa palavra e Ele falou coisas muito profundas, muito fortes comigo. Hoje nós estamos aqui no culto do amigo. Irmãos, é muito interessante porque eu penso que o maior referencial de amigo que nós deveríamos ter, não é o caso de sempre ser,
Mas o maior referencial de amizade que deveríamos ter, deveria ser os nossos pais. Se eu perguntasse aqui, não precisa responder, mas quantos aqui talvez responderiam: os meus melhores amigos são os meus pais? Não sei. Talvez algumas pessoas não vão poder dizer isso. Não vão poder dizer porque alguma coisa aconteceu nesse relacionamento ao longo dos anos que fez com que isso não pudesse ser uma verdade na sua vida. É até um desejo. Eu gostaria que os meus pais fossem os meus melhores amigos, mas infelizmente eles não são. E quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 8 ao 10. Provérbios capítulo 1, versículo 8 ao 10. Diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. A palavra de Deus é uma palavra de sabedoria, e já é no primeiro capítulo de Provérbios, fala que os nossos pais, eles são uma fonte de sabedoria, de conselhos para nós. A verdade é que quando Deus ele cria o homem, o relacionamento que Deus tem com o homem é um relacionamento de filho. A gente vê na genealogia de Jesus em Lucas capítulo 3, que vai falando, e fulano foi filho de fulano, foi filho de fulano, foi filho de fulano, e até chegar em Adão e falar assim: e Adão, filho de Deus. Ou seja, quando Deus ele criou o homem para estabelecer esse tipo de relacionamento com ele. Quando eu tenho meus filhos hoje, a figura mais próxima que a gente pode apresentar para os nossos filhos de Deus é a do pai. Só que, infelizmente, muitos pais eles não conseguem ser essa figura ou exercer essa função de maneira que reflita o seu relacionamento com o seu filho, reflita o relacionamento que ele deve ter com Deus, né? Infelizmente, na vida de muitos, isso não acontece. E eu acredito que existem muitos filhos que se tornaram jovens, se tornaram adultos, que desacreditaram de Deus e do amor de Deus, exatamente por causa disso, porque não tiveram essa figura bem posicionada, né, funcionando bem no seu relacionamento em casa. Então desacreditaram de Deus Pai, desacreditaram do amor desse Deus Pai, porque esse Pai físico, carnal, esse Pai natural, ele não conseguiu representar bem a Deus. Só que nós precisamos entender uma coisa: eu preciso ser para o meu filho a maior e melhor representação de Deus. Só que eu não vou conseguir ser perfeito. E isso, é claro, isso aqui precisa entrar na nossa cabeça. Nenhum pai vai conseguir ser uma figura perfeita de quem Deus é. Porque, apesar de nós sermos a maior figura para apresentar Deus aos nossos filhos, não é Deus que está sendo o pai porque eu sou pai. Na verdade, nós é que temos que nos esforçar a ser pais como Deus é pai. Ou seja, Deus ele não está querendo usar o nosso exemplo para se amostrar ao mundo, para se revelar ao mundo. Pelo contrário, nós é que precisamos olhar para o Deus da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, para tentar entender que tipo de pai ele é para nós sermos os melhores pais. Porque a Bíblia diz nessa palavra de sabedoria que nos pais os filhos devem encontrar uma fonte de conselho, uma fonte de sabedoria. Porque quando o mal estiver circulando eles, querendo chamar eles, querendo atrair eles, esses pais, através desses conselhos, dessa sabedoria que vai passar para os seus filhos, esses filhos vão discernir o mal e vão se desviar dele. Por isso a própria Bíblia diz: ensina o menino no caminho. Ou seja, é o pai dando conselho, instrução, para que quando o mal estiver cercando o seu filho, ele não vai se desviar desse caminho. Então, é uma regra para nós que somos pais. Devemos dar conselhos, devemos dar instruções, devemos dar exemplos aos nossos filhos. Mas e quando isso não acontece?
E quando nós somos os filhos e os nossos pais, é que parece que precisam dos nossos conselhos. Acontece às vezes. A gente vê que existem alguns casos em que os filhos jovens estão falando: pai, não faz desse jeito. Não é assim que fala com a mamãe. Ô mãe, não é assim que tem que tratar o papai. Infelizmente, nós vemos hoje as coisas meio mudadas, as coisas meio revertidas, e não são mais, em muitos casos, os pais instruindo os filhos, aconselhando os filhos, mas os filhos chamando a atenção dos pais, porque esses saíram da posição que deveriam estar. E quando nós olhamos para a história de Jacó e Esaú, filhos de Rebeca e Isaac, a gente vê que Rebeca, uma mulher estéril, recebeu um grande milagre do Senhor, engravidou de gêmeos. Receba. Está na esperança aí, receba logo. E quando essas crianças estavam no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que elas já brigavam no ventre da sua mãe. Ou seja, já havia uma guerra acontecendo ali. A Bíblia diz que quando Esaú nasceu, ele nasceu primeiro do que Jacó. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E aí ele recebeu o nome Jacó, suplantador. E ao longo da história de Jacó, a gente vai ver que o significado desse nome tem tudo a ver com o tipo de caráter, as atitudes que ele vai tomar ao longo da sua vida. É como se fosse alguém querendo tomar o lugar do irmão. Ele queria ser o primogênito, e isso parece que já estava claro desde o seu nascimento. Jacó queria o primeiro lugar. E suplantador tem a ideia de alguém que derruba. Ou seja, alguém que para conseguir o que quer, derruba o outro. E Jacó é esse cara. Jacó é esse tipo de pessoa. Quando eu olhei para esse texto ontem à tarde, eu pensei nas nossas inclinações, nas nossas tendências. E a tendência de Jacó era essa. Ele queria ser o primogênito. E ele tinha uma tendência: enganar, se aproveitar. Ele era uma pessoa oportunista. Ou seja, se ele visse uma oportunidade de ele ter e conseguir o que ele tanto queria, não importa como fosse, ele iria fazer. Era uma pessoa inconsequente, que não metia limites para ter o que queria. E Jacó, ele representa muito bem todos nós. Porque todos nós nascemos com uma herança, o pecado de Adão. Todos nós temos a inclinação para o pecado. Todos nós temos uma tendência, uns para umas coisas, outros para outras. Jacó, a tendência dele era essa, era uma pessoa aproveitadora, era uma pessoa enganadora, uma pessoa oportunista. Essa era a inclinação de Jacó. Mas todos nós, se chegarmos neste lugar e tirarmos as nossas máscaras para Deus e confessássemos para Deus: Senhor, a minha tendência é essa. Essa aqui é a minha fraqueza, é aqui que eu me perco. Jacó tinha isso. Jacó, ele cresceu com isso. Num dia, o seu irmão estava com fome vindo do campo. Ele viu ali, não um irmão com fome e podendo compartilhar uma comida. Ele viu uma oportunidade de ter o que ele teria. Ele é desse jeito. Ou seja, ele podia ter uma visão assim: meu irmão está com fome, estou fazendo uma comida, vou compartilhar com ele. Glória a Deus, que irmão abençoado esse Jacó. Não, ele é oportunista. Ele vê nas situações uma oportunidade de ter apenas aquilo que ele quer. E a vida vai seguindo. Ele conseguiu naquele momento. Só que quando chega nesse capítulo 27, o seu pai Isaac já está velho, seus olhos já não enxergam mais, e ele sente que vai morrer. Isaac chama o seu filho Esaú e fala com Esaú: filho, vai para o campo, leva seu arco, as flechas, sua aljava, e caça um animal para mim. Prepara um alimento bem gostoso, daquele que você sabe que eu gosto, filhão. E quando eu comer, eu vou te abençoar, e eu posso morrer. Rebeca ouviu isso. E quando Rebeca ouviu isso, ela foi falar isso para Jacó e falou: filho, ouça o que eu vou te dizer. O seu pai acabou de falar que vai abençoar o seu irmão. Então,
vamos nos antecipar. Você vai agora lá nas nossas crias, vai pegar lá os cabritos, a gente vai trabalhar nos cabritos, vai cozinhar uma comida bem gostosa, vai oferecer para o seu pai. Mas, mãe, isso é mentira. Sabe, quando eu vejo Rebeca, a mãe, dando esse tipo de conselho para Jacó, eu pensei assim, cara, o mundo estava virado já desde muito tempo. Quando nós vemos hoje alguns pais e algumas mães irresponsáveis com seus filhos, isso não é uma coisa nova, isso existiu há muito tempo. Porque Jacó, ele tem uma tendência, irmãos, uma tendência de se aproveitar das situações para ter o que queria. E essa era mais uma situação, onde ele poderia se aproveitar dela para conseguir o que queria. Só que quando chegou nesse momento em que a mãe dele, uma das maiores autoridades sobre ele, ela está dando esse tipo de conselho. Não é o conselho do capítulo 1 de Provérbios. Essa mãe está incitando o seu filho, ela está influenciando o seu filho, incentivando o seu filho a mentir para o seu pai, para conseguir o que queria. E nesse momento em que a mãe está dando esse conselho ruim para o seu filho, a consciência de Jacó, ela grita. A consciência dele grita e ele diz, mas meu irmão Esaú é um homem peludo, mãe, não tem como. E eu tenho a pele lisa, e se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Sabe o que eu penso aqui? Um dia Jacó, ele estava disposto, ele viu a oportunidade de se aproveitar do seu irmão, ele estava pronto a fazer isso e fez. Mas outro dia era para enganar o seu pai. E eu penso que enganar o seu pai era uma questão que no coração de Jacó, isso ele nunca faria. Ele se aproveitou do seu irmão, mas eu penso que ele nunca pensou em se aproveitar do seu pai. E a sua consciência gritou, e não gritou só dentro dele, ele colocou para fora, ele falou, mãe, eu não posso enganar meu pai, isso vai trazer maldição para mim, mãe. Ela, não, filho, que a maldição caia sobre mim. Irmãos, e quem disse que se eu mentir, alguém pode pagar pela minha mentira? Quem disse, irmão, se eu escolher o pecado, alguém pode prestar conta diante de Deus por mim? Essa teologia de Rebeca está errada. Porque se nós decidimos pecar, somos nós que vamos pagar o preço. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser o seu pastor, o seu líder. Se eu pecar, eu pago pelo meu pecado. Rebeca, não, meu filho, que essa maldição caia sobre mim, mas essa aqui é uma oportunidade. A consciência de Jacó está gritando, Jacó, ouve a sua consciência, não dá ouvido a esse tipo de conselho, não importa de onde ele está vindo, sai dessa, Jacó, há livramento de Deus para você. Jacó foi, pegou os cabritos, tenho certeza ele ajudou a mãe, mas eu penso que o tempo inteiro a consciência está, isso está errado. Isso não está certo. Então foi tudo preparado. Esaú está no campo caçando e Jacó vai lá para o seu pai com a comida. Oi, pai. A voz é diferente. Ele disse, meu pai, versículo 18. E o pai, sim, meu filho. Segunda oportunidade que Jacó tem para voltar atrás. Sim, meu filho. Quem é você? Isaac está perguntando, quem é você? Eu tenho certeza que a consciência mais uma vez gritou dentro dele. Agora eu estou diante do meu pai. Agora não é só uma ideia entre eu e minha mãe, é o meu pai me perguntando quem sou eu. E eu tenho certeza que naquele dia que Jacó respondeu, sou eu, Esaú, irmãos. O coração dele, irmãos, abriu uma brecha tão grande para o diabo operar, atuar. Ele assumiu uma identidade que não era dele. Ele, a partir daquele dia, porque isso trouxe para ele muitos problemas. Isso que ele fez trouxe para ele muitos problemas. Ele não tinha noção das consequências daquela resposta que ele daria.
Então a pergunta de Deus hoje para nós começa aqui. Quem é você aqui nessa noite? Quem é você aqui nessa noite? Talvez nós tenhamos vergonha de quem nós somos por causa das nossas tendências, por causa das nossas inclinações. Quem sabe muitos de nós estamos vestindo uma roupa, vestindo uma capa, nos cobrindo de alguma identidade que não é a nossa para agradar alguém, para fingir para o nosso Pai que somos outra pessoa. Mas Deus conhece o nosso coração, sabe quem nós somos. Hoje o Senhor nos trouxe aqui a fim de que nós removamos as nossas máscaras e digamos para Ele: sou eu, Senhor, sou Jacó, sou o enganador, sou eu inclinado a esse tipo de pecado, a esse tipo de prática errada. Sabe, irmãos, quem é a Rebeca aqui nesse lugar? É a mãe. Ela deveria ser um freio para as tendências do seu filho. Ele já tem uma tendência a esse tipo de erro. O conselho dessa mãe deveria ser o freio dele. Deveria chegar para o seu filho e falar: filho, eu sei que até hoje você quis isso, mas hoje é o dia do seu pai abençoar o seu irmão, então não tem para onde correr, filho. Ele é o primogênito, você tem que engolir isso, aceitar isso. Esse deveria ser o conselho da mãe, o freio para a tendência de Jacó, para ele aceitar o que ele é, quem Deus fez ele ser. É claro que Deus, através de toda essa situação, vai recuperar ele, vai trazer ele para perto e vai cumprir nele o propósito que ele tem. Mas esse erro de Jacó levou ele a sair de casa, a fugir de casa. No capítulo de número 27, do versículo 41 até o versículo 46, a gente vai ver que o seu irmão odiou ele, desejou matar ele, ele teve que fugir de casa. De casa. O que eu vejo aqui é um filho assumindo consequências, vivendo consequências de erros que poderiam ser evitados. Poderiam. A gente não vai afirmar, porque existem muitos pais que são fontes de conselho para os seus filhos, que estão falando: filho, não é desse jeito, não é por esse caminho, não é dessa forma, Deus não se agrada disso. Mas são filhos desobedientes que vai contra o conselho dos seus pais. Eu sei que existe isso, mas aqui a gente está vendo um Jacó que está pagando um preço, está sofrendo as consequências das escolhas que fez. São tendências, e elas falaram mais alto. Elas prevaleceram. Quais são as nossas tendências? Tem gente que tem uma tendência a querer ganhar, a querer se dar bem, ganhar dinheiro, e aí faz falcatrua. Tem gente que tem tendência a uma vida sexual desordenada, sem freios, e vive essa vida desordenada no mundo, e quando chega na igreja vive uma prova, porque ainda está com a carne gritando. Tem gente que tem uma tendência homossexual. Tem gente que tem uma tendência por jogo, que também é para querer ganhar mais. Tem gente que tem tendência a mentir. Existem diversos tipos de tendência, irmãos. E existem pessoas que acreditam assim: eu nasci com isso. Irmãos, isso pode ser corrigido com uma boa instrução, com conselhos. Jacó, ele fugiu da sua casa com a bênção do seu pai, com a bênção da sua mãe, mas ele estava saindo da sua casa com uma maldição sobre sua cabeça. E tudo que ele ganhou foi uma mentira. E ele vai construir a sua vida. Hoje é culto do amigo, irmãos. E nós precisamos ser amigos de verdade. Às vezes nós estamos preocupados com quanto amigo que temos, quanto de amigos que temos. Não é isso que deveríamos nos preocupar. Nós deveríamos nos preocupar o quanto de amigos que somos. Não é o quanto de amigos que temos. Porque tem muita gente falando assim: eu não tenho amigo, eu nunca tive amigo, nem os meus pais foram meus amigos. Se você se preocupar em ser amigo, eu te garanto, você vai ter amigos. Quando nós nos preocupamos em ser amigos, nós temos amigos. Nós alcançamos amizades verdadeiras, fiéis, profundas.
E Jacó, ele foi embora, ele viveu suas experiências, ele construiu família. Só que um dia Deus queria que Jacó voltasse para sua casa, consertasse as coisas. Só que ele deixou um irmão que queria matar ele. Um irmão que queria matar ele. E agora ele tinha que voltar. E Deus sabia que ele não podia mais voltar como o Jacó, porque o seu irmão um dia falou assim: não é com razão que o seu nome é Jacó? Olha o que ele fez, é a segunda vez já. Não é com razão que o nome dele é enganador? É muito ruim, irmãos, quando nós repetimos o erro. Caímos e caímos e caímos e caímos no erro. E as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as pessoas mais íntimas, elas nos reconhecem pelos erros que nós cometemos, pelos erros que nós repetimos. Esse aí sempre cai nesse erro. É ele mesmo, por isso que o nome dele é esse. É um drogado, é um viciado, é um infiel, é um mentiroso. Sabe, o Senhor, quando Ele nos traz aqui para a casa dEle, quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com erros, com tendências, irmãos. A verdade é essa. Nós queremos maquiar o negócio, mas a verdade é essa. Todos nós chegamos aqui com inclinações. E é muito ruim quando as pessoas conhecem a nossa vida, o tipo de vida que levamos. E nós nos vestimos dessa identidade. Só que Deus, irmãos, ainda que Jacó esteja sendo visto assim pelo seu irmão Esaú, ainda que ele saiu de casa e o seu pai o viu dessa maneira, existe um Deus, irmãos, que está olhando para aquele homem inclinado ao mal, inclinado ao pecado, e vendo nele um príncipe. Deus consegue ver um príncipe onde todo mundo só vê um mentiroso. Deus consegue ver um príncipe onde todo mundo só vê um infiel. Deus consegue ver um príncipe, irmãos, num bandido, num traficante, num viciado. Deus consegue ver uma princesa lá, irmãos, naquele lugar de prostituição. Deus consegue ver uma princesa, um príncipe numa roda de samba, num baile funk. Deus consegue ver um príncipe com um copo de cerveja na mão, com um baseado, aleluia, fumando um baseado, cheirando cocaína. Deus consegue ver o que ninguém vê, irmãos. Porque aquilo que os homens não podem fazer, aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que o remédio não pode fazer, Ele sabe, Deus sabe que Ele pode fazer, porque Ele veio para transformar vidas. Ele veio para transformar as nossas vidas. O Senhor, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua história. Eu não sei como você nasceu, qual foi a sua família, quem foram os seus pais. Está na hora de você fazer do seu Deus o seu pai. O pai de Adão, Ele quer ser nosso pai, porque quando Jesus veio, foi isso que Ele ensinou o tempo todo. Quando vocês quiserem orar, orem assim: Pai nosso. Não é uma religião, é um relacionamento que nós precisamos ter com Deus, de pai e filhos. Jesus veio resolver esse problema que tinha entre nós e Deus. As nossas inclinações nos afastaram de casa. As nossas inclinações, os nossos pecados nos afastaram do nosso Pai. Tivemos que nos afastar dele. Jesus um dia chamou o Pai diferente. Pelo que eu me lembro, só uma vez. Porque todo o Novo Testamento você vai vendo Jesus falando assim: o meu Pai, o Pai, o meu Pai, o Pai, o meu Pai. Só tem um momento que Jesus não chamou Deus de Pai. Na cruz. Porque Ele tinha tomado sobre si todos os nossos pecados. E na cruz não deu para manter o relacionamento. Foi rompido. Então Ele chamou: Deus meu, Deus meu. Nós não estamos aqui para ter apenas um relacionamento entre homem e Deus. Talvez se Jesus não entrasse na nossa história, seria sempre assim. Assim como o povo de Israel, era eles e Deus. Só que Jesus veio para entrar no meio. E agora não é nós e Deus, é nós e o nosso Pai.
Nós não podemos dizer, Deus, o Senhor me desamparou, não, porque Ele disse, Jesus nos ensinou, olhe para os lírios, olhe para as aves, se eles são cuidados pelo vosso Pai, quem dirá vocês? Vocês são filhos de Deus, aleluia. Se vocês pedirem ao seu Pai natural alguma coisa, Ele não vai dar, ainda que eles sejam maus, Jesus falou. Ele não vai dar o melhor ainda sendo maus. Jesus está falando, todo pai é mau, irmãos. Todo pai é mau. Ainda que dê o melhor para o seu filho. Mas ele disse assim, mas o Pai de vocês, se vocês pedirem um ovo, um pão, Ele não vai dar uma pedra, uma serpente. Ele vai cuidar de vocês. Quem sabe você entrou aqui e você não teve essa referência de amigo, de amizade dentro da sua família, dentro da sua casa. O seu pai não foi seu amigo, a sua mãe não foi sua amiga. Eu tenho muitas histórias, irmãos, na minha memória de jovens que passaram a servir a Deus e os seus pais viviam no bar. Mas isso nunca impediu eles de estar na presença de Deus. Se o seu pai não foi aquele pai que te encaminhou, que te aconselhou, que te direcionou, isso não justifica as suas decisões erradas. As decisões que você vai tomar, você vai pagar o preço por isso. Eu aprendi uma coisa. Quem aqui já decepcionou o pai alguma vez e a mãe? Quem aqui, na vida, assim? Caramba, tem gente aqui que nunca decepcionou o pai. Eu lembro do pastor Natanael jogando no campeonato no dia da ceia. Mas tem gente aqui que nunca decepcionou o pai. Glória a Deus. No dia que nós decepcionamos o nosso pai, a gente conhece o sentimento de estar diante do nosso pai decepcionado com a gente. A sensação. Quem lembra dessa sensação? Então a gente já conhece essa sensação. Então é uma sensação muito parecida quando a gente peca, né? E vem para a igreja, a gente sabe assim, eu decepcionei o meu pai. Só que quando nós somos pai, a gente conhece uma outra sensação. Uma sensação distante, mas que dá para a gente ter uma ideia. Que é quando o nosso filho nos decepciona. Quando o nosso filho mente para nós. Quando o nosso filho faz uma coisa que nos desagrada muito, e a gente olha para eles e dá vontade de chorar, e dá vontade, sabe, de dar umas palmadas e tal. Mas é uma decepção muito grande, é algo que corta o nosso coração. Se você ainda não é pai, se você ainda não é mãe, talvez você não tenha essa sensação, a ideia dessa sensação. Mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que já sabem disso. Como que Deus pode estar se sentindo agora? Porque você decidiu seguir, dar ouvido e se inclinar de acordo com as tuas tendências. Como que Deus deve estar triste? É claro que Deus não é um Deus humano. Deus ele não vai ficar de bico. Deus ele é poderoso, ele é Senhor, ele é, sabe, ele não muda. Mas numa linguagem humana, como Deus deve ficar decepcionado conosco por decidirmos seguir o caminho que não foi o caminho que Ele nos deu para seguir. Isso tudo porque um dia nós não pedimos conselhos para Ele. Um dia Aminon, filho de Davi, estava apaixonado por sua irmã e a sua consciência gritando, eu não posso me relacionar com a minha irmã porque ela é minha irmã. Mas a Bíblia diz que ele tinha um amigo, Jonadab. E esse amigo chamado Jonadab, segundo Samuel 13:3, ele deu um conselho para Aminon. Cara, mente para o seu pai, atrai a sua irmã para uma tocaia, e aí você vai estar com ela. E ele abusou da sua irmã. Isso tudo porque ele tinha um amigo que deu um mau conselho. Olha aí, irmãos, o que um conselho pode fazer na nossa vida. A palavra que eu tenho para nós nessa noite, tem amigos. Selecione seus amigos. E que nós sejamos amigos, o freio de Deus na vida de alguém. O freio que alguém está precisando para não cair em pecado, para não sair do trilho.
Hoje eu venho aqui como um freio de Deus para você, como um amigo que o Senhor enviou para você. Existem algumas oportunidades que você tem tido de pecar, de sair da presença de Deus, mas não faça isso. Tudo bem, são tendências suas, mas você pode lutar contra elas. A Bíblia diz que um dia Jacó está voltando para casa. Ele está voltando para resolver as coisas. E isso está no capítulo 32, do versículo 22 ao 28. Capítulo 32 de Gênesis, 22 ao 28. Jacó está voltando e a Bíblia diz que Deus se manifesta a ele. É um encontro que ele precisava. Ele está voltando, mas ele ainda é Jacó. Ele está querendo resolver as coisas, mas ele ainda é Jacó. Sabe, irmãos, eu falei sobre isso aqui no dia que eu preguei sobre a casa com mofo. Às vezes nós estamos querendo resolver as coisas da nossa vida que a gente sabe que está errado, mas a gente ainda é a mesma pessoa. Então a gente resolve o problema do pecado e ele volta, porque nós somos a mesma pessoa. Eu até tenho vontade, eu até me esforço para resolver as coisas. Pastor, eu até já tentei muitas vezes. Eu tentei largar, eu tentei abrir mão, eu tentei parar. Mas eu não consegui. Sabe por que nós não conseguimos? Porque nós somos a mesma pessoa. Nós precisamos mudar totalmente quem nós somos. É como Jesus falou, nós precisamos nascer de novo. Porque as nossas inclinações, as nossas tendências vão mudar, irmãos. Elas podem mudar se a sociedade está dizendo para você, isso é normal, você nasceu assim, você vai morrer assim, isso é normal, você não pode lutar contra isso. Eu quero dizer para você que você pode sim. Você pode lutar contra isso, e o Senhor está a fim de te dar força, de te dar graça para vencer as suas tendências. E eu entendi quando o evangelista Ronaldo falou que essa noite era uma noite de batalha, porque eu acredito, irmãos, que algumas coisas serão destravadas aqui nessa noite. Algumas pessoas serão libertas dessas tendências que estão acompanhando ao longo de suas vidas. Eu creio no poder da palavra de Deus, e eu creio no poder do encontro que temos com Deus. Jacó encontrou com Deus no Val de Jaboque. A Bíblia diz que ele segurou o anjo. Passou a madrugada inteira e ele segurou o anjo. E o anjo falando, me solta, Jacó, me deixa ir. Ele falou, eu não deixo ir sem antes o Senhor me abençoar. Qual era a bênção de Jacó? Eu não vou se o Senhor não abrir a porta. Eu não vou se o Senhor não enviar a pessoa amada, o príncipe, a princesa. Eu não vou se o Senhor não me der uma bolsa. Eu não vou se eu não conseguir comprar a casa. Eu não vou se eu não conseguir comprar o carro. Será que era essa a bênção que Jacó estava buscando? Não, Senhor, eu vou lutar, eu vou te segurar até que o Senhor me abençoe. Tudo bem, você vai ser abençoado. Então qual é o teu nome? Mais uma vez a pergunta que o pai dele fez: quem é você? O anjo está fazendo. Qual é o seu nome? Quem é você? Eu sou Jacó. Eu sou o enganador. Eu sou aquele que nasceu com essa tendência. Eu sou aquele que só cai no mesmo erro. Então tá bom, a partir de hoje você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, porque como um príncipe você lutou e venceu. Ele calarava subir. Jacó era um homem que lutava, irmãos. Lutava contra aquela tendência, mas ele não conseguia vencê-la. Mas depois daquele encontro com Deus, depois daquele encontro, o próprio Deus falou: você lutou como um príncipe e você venceu. Chega de lutar como Jacó. É hoje a noite de lutar como Israel. Chega de lutar como Jacó. É noite de lutar como um príncipe de Deus e prevalecer. A partir dessa noite eu profetizo sobre a sua vida. Diante da tua decisão, diante de Deus, você a partir de hoje vai lutar e não vai mais perder essa guerra. Não vai mais perder a guerra contra o vício. Não vai mais perder essa guerra contra a mentira. Não vai mais perder. A partir de hoje você será um vencedor para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje você não lutará mais como Jacó.
Hoje você lutará como um Israel, como um príncipe e uma princesa de Deus. Hoje não é noite de desculpa, mas eu sou assim porque lá atrás eu fui induzido a isso. Lá atrás eu fui direcionado a isso, eu fui incentivado, influenciado a isso. Lá atrás aconteceu quando eu era criança, eu fui inclinado a isso e agora eu sou inclinado a isso. É a minha tendência, pastor, eu tenho tendência para isso. Chega de contar suas tendências para você mesmo ou para alguém. Conte ela para Deus quem você é. E hoje você vai se levantar como uma nova pessoa. O anjo tocou na coxa de Jacó e ele já não andava mais como antes, ele andava mancando. E Jacó está voltando para encontrar com aquele que disse assim: por isso o nome dele é Jacó. Ele vê uma oportunidade, ele mente, ele se aproveita. Mas eu penso assim, Esaú de longe, olhando Jacó vindo sozinho, e ele já vinha mancando. Quem é aquele que está vindo? Quem é aquele homem que está vindo? Não pode ser Jacó. Quando ele saiu de casa, ele não andava desse jeito. Ele não andava dessa maneira quando ele saiu de casa. E de fato, quando ele chegou, irmãos, e abraçou o seu irmão e choraram juntos. Ele já não era mais Jacó, ele era Israel. Eu não sei como você saiu de casa, mas eu sei como você pode voltar para ela nessa noite. Eu sei como você pode voltar para sua casa nessa noite. Seja tocado por Deus, seja transformado por Deus. Hoje Deus transforma a tua história. Quantos creem nisso? Eu quero fazer um convite aqui nessa noite. Você está aqui. Você entendeu essa palavra? É muito direta para nós. Deus quer mudar a nossa vida totalmente. Se é viciado em cigarro, se é viciado em droga, se é viciado em sexo, em pornografia, fica difícil, né, irmãos, de vir aqui no altar. Mas eu aprendi que a igreja, ela cometeu um erro de não dar nome aos pecados. Nós cometemos esse erro, irmãos, por muito tempo. A gente fala do pecado, mas a gente não dá nome aos bichos. Então, irmãos, é pecado e nós sabemos que é. E Deus está te chamando com pecado. Porque Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Não importa se você é pecador. O importante é a sua decisão diante de mim. É de você lutar para vencer o pecado. Lutar para ser uma nova pessoa. Tem alguém nessa noite que gostaria de ser uma nova pessoa, quer entregar sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Ele? Eu te convido, vem aqui na frente. Se tiver alguma pessoa que quer hoje fazer uma aliança com Deus, quer ser um príncipe, uma princesa do Senhor, eu te convido, vem aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. Você está afastado dos caminhos do Senhor, afastou da casa do Pai, por algum erro que você possa ter cometido. Mas hoje o Senhor está te esperando. Volta para casa. Filho, volta para casa. Aleluia. Filho, volta para casa. Tem alguém? Dali, sem sua bênção nas mãos, de tanto ele insistir, onde lhe tocou, e abençoado ele foi. Ai, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, onde quer que você esteja. Coloque a mão no seu coração. Você pode fazer isso aonde quer que você esteja.
seu lugar. Se houver sinceridade em nosso coração, Ele é poderoso para nos perdoar de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus é poderoso para isso. Quem sabe você está lutando ao longo dos anos contra um mau hábito, um vício. O Senhor pode te libertar hoje. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Desde o começo até o final deste culto, o Senhor está agindo. Pelas ministrações que foram feitas aqui. Até principalmente na dança, Senhor. O teu sangue passando e purificando e transformando. Passa com o teu sangue nas nossas vidas nessa noite. Faça de nós novos homens, novas mulheres. Em nome de Jesus, Pai. Que a partir de hoje sejamos guerreiros, sejamos vitoriosos sobre as nossas inclinações, as nossas tendências. Em nome de Jesus eu te peço a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece o interior de cada um e nessa noite vai fortalecendo, vai libertando, vai quebrando cadeias, vai quebrando as correntes. Em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje, uma nova vida, uma nova história, para a glória do Teu nome, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.